Estamos de volta com o Dicas da Nara. E hoje eu quero apresentar para vocês esse personagem que eu sempre estou vestida nos últimos vídeos, que é a Plimplina. A Plimplina de hoje e a dos últimos dias é a Plimplina da Colcha de Retalhos, que é um espetáculo de contação de história que eu tenho, que vai falar de memórias. E o figurino, ó, pedacinhos, retalhos de memória, retalhos da história. Outras versões da Plimplina. Então, podem me chamar a partir de agora de Plimplina. No nosso vídeo de hoje, nós vamos continuar a falar sobre a linguagem corporal, que foi o nosso último tema do outro vídeo. Nós falamos sobre a raiva e a dor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria e a tristeza. Mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho que dizer para vocês sobre as emoções. Cada pessoa sente a emoção de um jeito, sente no corpo de uma forma. Eu costumo dizer assim, que depois que eu me tornei diretora também, eu perdi muito do meu corpo de atriz. Porque o corpo, para a gente trabalhar, para a gente mostrar essa linguagem corporal, para a gente fazer essa máquina do ator trabalhar, ele precisa estar em constante aprendizado, assim como a memória, assim como o cognitivo e outras áreas. Então, se eu paro o meu corpo, ele volta, ele não evolui. Então, depois que eu me tornei diretora também, o que acontece? Eu acabei perdendo esse corpo porque eu não trabalho tanto ele, eu fico mais preocupada com o outro, como está o corpo do outro. Então eu fico mais preocupada em desenvolver o corpo do outro que o meu próprio, porque eu preciso, como diretora, que os atores cheguem a um ponto necessário de emoção, de gesto, de atuação. E o que eu quero dizer com isso? Que o corpo precisa ser constantemente trabalhado. Então, antes de começar qualquer trabalho teatral, a apresentar, ensaiar, a gente precisa alongar, a gente precisa exercitar o corpo, fazer ele chegar a um ponto. Como nós podemos fazer isso? Com exercícios. Antes de falar das emoções, eu vou passar para vocês aqui 2 exercícios de tônus muscular. O tônus é o que dá força para o nosso corpo, ok? Então, assim, o primeiro exercício é o seguinte. Braços abertos, não vai aparecer aqui na câmera, eu vou fazer aqui na frente para vocês verem como seria. Vai fazer aqui, aqui e lá em cima. Aí vai ser assim, ó. Bem esticado, fazendo assim, ó. Depois vai 1, 2, 1, 2, 1, 2, até chegar no 10. Quando chega no 10, volta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Vai dar uma dorzinha nos músculos, mas isso ajuda a fortalecer o nosso corpo. Um outro exercício de tônus para as pernas, então. Você vai ficar de pé, vai se apoiar numa base. Uma perna você vai levantar, a outra vai ficar reta. A perna que você levanta mais ou menos uns 20 centímetros do chão. E você fica segurando ela levantada por 50 segundos cada perna. 2 exercícios de tônus. Agora, para a gente chegar nesse corpo também, que não é só chegar lá no palco e despejar, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, estudar o nosso corpo. Um outro exercício que é muito importante, que se faz muito no teatro, são as caminhadas. Você descobrir o espaço,
descobrir os níveis, explorar seu corpo, descobrir os músculos, o que cada músculo trabalha, o que cada um, quando você tem um sentimento, aonde cada músculo, cada movimento faz você trabalhar, ok? Então, pensando nisso, antes de fazer qualquer trabalho no teatro, na atuação, a gente precisa trabalhar o nosso corpo. Por que eu estou falando isso hoje? Porque o nosso tema é linguagem corporal. A nossa linguagem corporal vai depender muito de como nós trabalhamos o nosso corpo. Para chegar, às vezes, em algum movimento, em alguma intenção dentro do teatro, o corpo tem que ser levado à exaustão. Como assim ser levado à exaustão? Repetir, 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 repetir várias vezes até que aquele movimento, aquela intenção se torne natural. E quando nós falamos de linguagem corporal, nós falamos do que o corpo fala, como o corpo transmite as emoções, como o corpo transmite uma mensagem. Para quem não sabe, a nossa linguagem, a nossa comunicação é 70% gestual ou corporal e apenas 30% verbal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós falamos muito mais com o corpo do que com a própria voz. Então, cada movimento que nós fazemos, cada pequeno gesto, ele vai dizer alguma coisa. E se você não trabalha bem o seu corpo, você diz uma coisa com a voz e diz outra coisa com o corpo. Ou o corpo te trai e fala o que você não quer falar. E para o ator, para a atriz, é muito importante ter essa consciência corporal. Por isso eu vou dar algumas dicas de onde a gente encontra as emoções, mas não que isso seja uma regra, porque cada um tem que estudar o seu corpo e saber como ele trabalha. Cada corpo é único, cada ator é único e cada um tem o seu jeito, a sua forma de trabalhar e de encontrar as emoções. As nossas emoções estão inteiramente ligadas ao nosso corpo e cada parte do nosso corpo vai demonstrar alguma coisa. Às vezes, quando a gente está muito cansado e tem que demonstrar uma certa alegria ou que não está cansado, não está nem aí, por mais que a nossa voz não diga, às vezes nosso corpo nos trai. Às vezes nosso corpo mostra o que estamos sentindo de verdade. Outra coisa que é importante para o ator é ser natural. O sentimento ele não pode ser forçado, ele tem que ser sentido. Por isso, o corpo, a mente, a memória tem que ser trabalhado da mesma forma. Eles têm que sentirem a mesma coisa, eles têm que caminharem junto. Eu vou usar uma máscara, meu rosto não vai dar para ver. Mais ainda, você tem que trabalhar a emoção no seu corpo. Cada pequeno gesto, pequena coisa, pode falar muito. Então agora vamos entrar nas nossas emoções do dia. A tristeza e a alegria. Como eu disse, não é uma regra, mas se a gente começar a policiar e ver o nosso corpo, geralmente é ali que nós sentimos essas emoções. Eu costumo falar assim muito, como é que eu fiquei, como é que eu não fiquei quando eu tenho alguma emoção diferente, uma raiva, ou fico brava, ou estou muito feliz, eu peço para os outros como é que meu corpo estava. Para mim, saber como ele se comunica, como meu corpo se comunica. E também gosto de gravar bastante vezes, assim, as minhas emoções, quando não estou vendo, coisas assim, porque eu quero saber como meu corpo me comunica. E eu estudo também, eu preciso saber o que cada parte do meu corpo diz, para ser mais natural e ser mais real. Então agora a tristeza. A tristeza, quando a gente está num sentimento triste, a gente tem uma carga emocional muito grande sobre nós. Então essa carga ela tem que ser sentida. Como nós sentimos isso? Pensa você carregando uma carga, vários sacos de cimento. Você vai colocar o cimento aqui nas costas
e a carga vem. Eu digo para os meus alunos que a gente não pode ser assim, não pode ser forçado, mas a tristeza geralmente está nos ombros que caem, nos olhos que abaixam, mas principalmente no ombro, que também vai dizer cansaço, vai dizer outras coisas, mas a tristeza está aqui. Não precisa ser aquela coisa forçada, mas natural. Tem que sentir essa carga. As pessoas têm que sentir essa carga emocional tão grande que se traduz no corpo. Então, para ficar mais fácil, que eu diria: tristeza, ombros caído, corpo para baixo. E se a tristeza está para baixo, lembra que eu falei intra, que as coisas ficam mais intra? Se a tristeza está para baixo, e o legal de você atuar é você perceber. O ator, a atriz devem estar em constante observação. Observar a si, como seu corpo reage às emoções, observar os outros. Observar não é imitar e tentar fazer igual, é tirar o que há de melhor e como aquela pessoa conseguiu se comunicar com a outra naquela determinada emoção, naquela determinada ação ou interpretação. Então, hoje a minha dica é essa: a gente enxergar o corpo, e eu deixo para vocês aqui naquela determinada ação ou interpretação. Então, hoje a minha dica é essa: a gente enxergar o corpo, e eu deixo para vocês aqui a emoção da alegria e da tristeza. Beijo, galera, e até a próxima aula ou próximo vídeo.